Nós estamos nesse segundo trimestre de 2020 realizando estudos expositivos na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Uma carta muito breve, muito curta, são apenas 6 capítulos, mas de uma riqueza doutrinária e teológica muito grande, muito grande. Dizem que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Eu creio que posso dizer isso acerca dessa epístola que estamos a estudar. Ela é muito pequena, muito rápida, você não precisa de mais que 40, 50 minutos para fazer uma leitura na íntegra desse livro, e ela guarda para nós grandes ensinamentos acerca da centralidade de Cristo na igreja e também da importância da igreja enquanto corpo espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta aos Efésios, Paulo traz uma visão exaltada da igreja. A igreja que é o corpo constituído de membros a quem Jesus Cristo comprou pelo seu sangue e de quem Cristo é o cabeça. A igreja é a noiva do Cordeiro, e por isso Jesus Cristo a ama muito. A igreja é a grande família constituída de todos os salvos em Cristo em todo o mundo, independente de cor de pele, de classe social, independente de língua e de quaisquer outros fatores sociais, culturais, etc. Todos quantos crerem em Cristo como seu Salvador pessoal, seja no Brasil, seja na África do Sul, seja em Angola, seja na Espanha, seja na França, na Rússia, nos Estados Unidos, em comunidades indígenas, onde quer que alguém invoque a Cristo como seu Salvador pessoal, ali está um membro do corpo de Cristo, ali está um membro da família de Deus aqui na terra. Antes de adentrarmos ao estudo dos tópicos, os 3 tópicos propriamente da nossa lição, eu quero fazer algumas considerações gerais sobre este trecho da carta de Paulo aos Efésios. O pastor Daniel Carlos já procedeu à leitura do capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21. Primeira consideração que eu quero fazer para quem nos acompanha, e creio que você nos acompanha com a sua Bíblia em mãos, como os crentes bereanos fariam se estivessem aqui entre nós, né? Como diz o livro de Atos dos Apóstolos, mesmo ouvindo a comitiva missionária liderada pelo apóstolo Paulo pregar, eles iam lá nas escrituras do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham naquela época, para conferir se aquilo que os apóstolos diziam, de fato, era condizente com as escrituras. Por isso que Lucas, que registrou o livro de Atos, chamou esses crentes de Bereia de mais nobres do que os de Tessalônica, que também eram servos de Deus, mas não tiveram o mesmo cuidado, o mesmo zelo de investigar nas Escrituras se aquele conteúdo oferecido, de fato, tinha raízes na palavra de Deus. Eu creio que você é um bereano, você está com sua Bíblia em mãos, se você também tem a revista da editora CPAD, revista de adultos para esse segundo trimestre de 2020, você também fará uso dela neste momento e vai estudar conosco. Bem, primeira consideração que eu quero fazer sobre o texto que será objeto de estudo nosso aqui esta noite, ele finaliza a primeira unidade da carta de Paulo aos Efésios. Essa carta ela costuma ser dividida pelos teólogos, os comentaristas bíblicos, em 2 partes. A primeira parte, constituída de 3 capítulos. O capítulo 1º, 2º e o 3º, onde Paulo lança fundamentos doutrinários acerca de Cristo e acerca da igreja. Esta é, ao mesmo tempo, uma carta cristológica, que apresenta e exalta Cristo, como também é uma carta eclesiológica, que apresenta a igreja e também destaca a função e a importância da igreja. Então, nos 3 primeiros capítulos, são capítulos mais doutrinários, onde Paulo está discorrendo e expondo e explicando para nós os mistérios dantes ocultos, mas agora revelado para nós no Novo Testamento.
A segunda parte desta carta, também constituída de 3 capítulos, o 4º, o 5º e o 6º, aí ela é uma unidade mais prática, onde Paulo começará, e a gente vai ver isso a partir da próxima semana, no estudo da lição 11, Paulo começará a tratar assuntos do cotidiano, das famílias que constituem a igreja, porque a igreja ela é constituída de famílias. Então, Paulo vai tratar aqui, ele vai trazer orientações, ele não vai fazer nenhuma correção específica de algum problema existente na igreja em Éfeso. Não é? Paulo ele não lida com problemas específicos, ele trata de temas gerais que são de interesse comum de toda aquela igreja. E Paulo vai trazer essas orientações para pais, para filhos, para marido, para esposa, para patrões, para empregados e para cada crente no sentido de como ele enfrentar a jornada da vida e lidar com as batalhas espirituais. Então, primeira parte, capítulo 1, 2 e 3, doutrina. O fundamento doutrinário, onde a prática, o cotidiano da vida será depois respaldado, será embasado. E, nessa segunda parte, então, orientações sobre o viver cristão, sobre ética cristã e outros temas correlacionados. Bem, essa é uma primeira observação que eu quis fazer, pois julguei interessante. Uma segunda observação que eu faço, ainda dentro desse texto de Efésios 3, 14 a 21, é que Paulo, novamente, ele volta a orar. Não é? Ele já tinha feito isso no início da carta, falado acerca da sua oração em favor dos Efésios. Aliás, você que é um bom leitor da Bíblia Sagrada, especialmente das cartas paulinas, você já deve ter percebido que o apóstolo Paulo, ele sempre fala da oração em favor do seu público destinatário, do público a quem sua carta é dirigida. Ele dizia que estava orando pelos coríntios, ele estava orando pelos romanos, ele estava orando por Timóteo. Em todas as cartas dele, ele tanto costumava se identificar, como ele também costumava dizer que sempre que trazia o nome daqueles irmãos, daquela igreja, daquela comunidade, a sua lembrança, ele orava por eles. Paulo era um líder que orava pelos seus liderados. Paulo ele tinha, eu não sei exatamente se ele tinha um caderninho, uma agenda de oração, mas se Paulo não anotava pedidos de oração, e se ele não tinha um caderninho de oração para ser mais metódico, ele tinha uma memória muito boa, né? E um amor, um sentimento de empatia para com essas igrejas que ele ia fundando, ou mesmo aquelas que não tinham sido fundadas por eles, mas que ele tinha alguma influência sobre elas. Paulo era um grande intercessor. Ele não era apenas um mestre, ele não era apenas um ensinador, ele não era apenas um pregador, ele não era apenas um fundador de igreja, um plantador de novas frentes de trabalho, não. Paulo era também um grande intercessor. Ele era tão bom na mente para pensar, refletir. Ele era tão bom na mão para escrever, segurar a pena e nos deixar um legado aí de 13 cartas muito bem escritas, muito bem redigidas, que trazem para nós doutrinas elementares da fé cristã, como Paulo era também muito bom nos joelhos para orar e interceder a Deus em favor da igreja. Aliás, aqui fica uma grande lição prática, já de entrada, para todos nós, especialmente nós que labutamos na área da educação cristã, do ensino do magistério cristão. Que nós sejamos homens e mulheres dedicados ao estudo, à leitura, à pesquisa, à investigação nas Sagradas Escrituras, mas que igualmente sejamos também dedicados à vida de oração e à intercessão em favor de nossa família, de nossos parentes, de nossos amigos, da nossa nação e em favor do mundo inteiro. Perguntaram certa vez a um homem de Deus: o que é mais importante, a palavra ou a oração? Ele respondeu com uma outra pergunta retórica: o que é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita de um pássaro? Você sabe a resposta. Um pássaro não voa só com uma das suas asas, por mais habilidoso que ele seja. Nenhum crente, por mais habilidoso que ele seja na palavra,
conseguirá caminhar nesta vida só com a palavra. Nenhum crente, por mais temente a Deus que seja, e ore, ele não caminhará sozinho com a oração. Ele tem que fazer um dueto, para usar aqui uma linguagem da música, ele tem que fazer um dueto entre oração e palavra na sua vida, porque aí ele vai ter o equilíbrio da asa direita e da asa esquerda para voar nas maiores alturas com Deus. Uma terceira observação que eu quero fazer ainda de entrada nesse texto é que Paulo, ele novamente volta a orar. Aqui ele faz uma oração mais longa do que no início da carta, e ele novamente volta a mencionar a Trindade. Observe, se você não está com a revista em mãos, você pode observar na sua própria Bíblia, que eu creio você já está de posse dela. No versículo 14, Paulo menciona o Pai. Ele diz, por causa disso, daqui a pouco eu explico o que significa esse por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai. Paulo certamente ele está aqui usando o método mais tradicional de oração, que é a oração dirigida ao Pai, como Jesus inclusive nos ensinou na oração modelo, Quando orardes, orareis assim, Pai nosso que estais no céu. Certa vez me perguntaram, irmão Tiago, nós podemos orar ao Espírito Santo? Porque nós temos aí muitos hinos, que são hinos cuja letra foi escrita diretamente ao Espírito Santo. E nós também podemos orar ao Filho, a Jesus Cristo, porque é comum nós tanto cantarmos louvores diretamente a Cristo, como também na oração nos dirigirmos diretamente a Jesus Cristo. Isso está certo ou isso está errado? Bem, eu quero dizer que errado não está, porque não há ciúme na Trindade. O Pai não compete com o Filho não compete com o Espírito Santo e vice-versa. A Trindade há uma perfeição, uma harmonia que não há nada, absolutamente nada nesse mundo que se possa comparar. Nem mesmo o amor mais íntimo, mais sincero de um marido para com a esposa, dos pais para com os filhos, pode se equiparar ao amor, à intimidade, à amizade, à harmonia e à comunhão que a Trindade desfruta entre si. Então, não é pecado nós orarmos ao Espírito Santo, orarmos a Jesus Cristo, intercalarmos na oração palavras às três pessoas da Santíssima Trindade. Não há nada de errado nisso, porque nós só não podemos dirigir orações a quem morreu, ou a quem não pode ouvir nossas orações e respondê-las, ou a deuses que, na verdade, não são deuses. Mas se for para orar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aí, meu irmão, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, também não são três deuses, porque aí seria triteísmo, seria paganismo, politeísmo, mas é um só Deus que existe eternamente em três pessoas distintas. É o grande mistério da Trindade, que nem a mais brilhantemente entre os grandes teólogos que esse mundo conheceu poderá explicar e decifrar. Nós só sabemos que é assim e por fé recebemos, porque a palavra nos confirma que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Um só Deus existente em três pessoas distintas eternamente. Agora, você tem um modelo, você tem um padrão, foi um modelo que Jesus ensinou, E claro, a gente também não tem que se apegar àquele modelo, àquele padrão, como a única forma de oração, o único modelo de oração. Porque senão nós aí teríamos que fazer como os católicos romanos, Ficar repetindo a oração do Pai Nosso 3, 4, 5 vezes por dia. E, aliás, o próprio Jesus é quem desaconselha a fazermos ou usarmos de vãs repetições. Mas eu dizia que o Pai é mencionado na oração de Paulo, versículo 14. O Filho é mencionado também ainda no versículo 14, na versão Almeida Revista e Corrigida, que é a versão oficial da editora CPAD e também da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Mas aqui eu faço uma ressalva. Se você estiver usando, por exemplo, uma Bíblia com a versão Almeida Revista e Atualizada, Nova Almeida Atualizada, NVI e outras mais atuais, mais modernas, a segunda parte do versículo 14 não consta na sua Bíblia. Você pode aí, inclusive, fazer esse teste agora. Há algumas Bíblias cujo texto do versículo 14 diz apenas assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai.
Aí já salta para o versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Mas Almeida Corrigida e outras versões mais antigas acrescentam o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você me pergunta, irmão Tiago, por que a minha Bíblia não tem essa parte do nosso Senhor Jesus Cristo? Aí eu lhe respondo, e é simples de você entender. É porque alguns manuscritos antigos do texto original grego não constam essa segunda parte, de nosso Senhor Jesus Cristo. Não consta em manuscritos antigos, donde ou a partir dos quais a Bíblia foi traduzida para a língua portuguesa. Então, o que é que acontece? Alguns tradutores mais atuais, eles disseram, bem, já que não aparece em muitos manuscritos antigos da língua grega, também não vamos colocar na nossa tradução. Mas isso não tem problema. Por que não tem problema? Porque ainda que na sua Bíblia o nome de Jesus Cristo não seja mencionado no versículo 14, ele será mencionado no versículo 17. Pode observar. Também será mencionado no versículo 19 e também será mencionado no versículo 21. Então, o Pai e o Filho estão aqui mencionados na oração de Paulo. E também o Espírito Santo. No versículo 16, você vai ver que, inclusive, o primeiro pedido de Paulo, que nós já vamos entrar nele, é para que a igreja de Éfeso seja revestida, auxiliada, corroborada pelo poder do Espírito. Então, observe comigo. Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes na oração que o apóstolo Paulo faz em favor da igreja de Éfeso. Por que eu estou ressaltando isso? Porque nós também somos uma igreja trinitariana. Nós somos uma igreja que crê na doutrina da Santíssima Trindade. Nós oramos, nós louvamos e nós adoramos a Santíssima Trindade. Nós louvamos ao Pai, nós louvamos ao Filho e nós louvamos ao Espírito Santo de Deus. Existem seitas por este mundo que negam a Trindade. De um lado, os unitarianos. Do outro lado, os unicistas. O que dizem os unitários? Os unitários, eles dizem, olha, Deus é uma pessoa só, que é o Pai. O Filho e o Espírito Santo, primeiro, o Filho não é Deus, é um ser humano a quem o Pai deu uma glória, revestiu de uma glória, mas não é Deus. Não tem os mesmos atributos do Pai, não é exatamente igual ao Pai. E o Espírito Santo, dizem os unitários, na verdade não existe. O Espírito Santo não é uma pessoa distinta do Pai. O Espírito Santo é uma força que emana do Pai. É um poder que o Pai libera sobre os seus filhos, sobre o seu povo na terra. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, são uma seita unitariana, que defendem que somente a pessoa do Pai é divina. O Filho existe, mas o Filho não é tão divino como o Pai. E o Espírito Santo não existe enquanto pessoa distinta do Pai e do Filho, mas apenas como uma força, como uma potência divina em operação. E aí você tem outro grupo, igualmente também sectário, outra seita, que são os unicistas. O que é que os unicistas pregam? Eles estão tão errados quanto os unitarianos, mas eles têm uma interpretação diferente. O que é que eles dizem? Eles dizem, olha, Deus é uma pessoa só, que se revelou na história, ora com a face do Pai, ora com a face do Filho e ora com a face do Espírito Santo. Então, na verdade, não são três pessoas distintas. É uma só pessoa que se apresenta de três formas diferentes. No Antigo Testamento, se apresentou como o Pai. No Novo Testamento, nos Evangelhos, se apresenta com a identidade humana de Jesus. Mas Jesus é o Pai, dizem os unicistas. E depois que ele voltou para o céu, ele retorna à terra, agora em espírito, na forma do Espírito Santo. Então observe que, enquanto os unitarianos dizem que o Pai é uma pessoa e o Filho é outra pessoa que não é Deus, o unicista diz, não, tá tudo errado. Deus é uma pessoa só que se manifesta com três máscaras ou com três roupagens distintas. Pois bem, eu, Tiago Rosas, estou aqui para dizer que unitarianos e unicistas, eles são farinha do mesmo saco. Ambos estão errados. Ambos estão no caminho da heresia. A Bíblia é muito clara quando nos revela que Deus é um só Deus, que existe eternamente em três pessoas distintas. Aqui está o Pai, aqui está o Filho e aqui está o Espírito Santo. Ambos são dignos de louvor e de adoração de todos os santos em toda a terra. Quarta e última consideração, para então adentrarmos nos tópicos da nossa lição, é acerca do conceito de intercessão.
Porque o título da nossa lição é A Intercessão pelos Efésios. E o que é intercessão? Intercessão não é apenas oração. Existem vários tipos de oração que nós realizamos com frequência. Nós podemos fazer a Deus uma petição, um pedido em nosso favor ou em favor de alguém. Nós podemos erguer a Deus um clamor, que é aquela oração feita em voz alta, não necessariamente para pedir algo, pode ser um clamor para desabafar. Algo em voz alta diante de Deus, alguma angústia, alguma dor, algum sofrimento, né? Clamar por misericórdia, quando Davi diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Salmo 51, ele está fazendo um clamor. Eu não consigo imaginar Davi no Salmo 51 orando calado, baixinho, trancado no quarto, para ninguém ouvir. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Não, Davi ele estava tão desesperado, tão necessitado da misericórdia restauradora, da graça reparadora em virtude dos pecados que ele tinha cometido, que eu só posso imaginar Davi gritando, rasgando as suas vestes de joelho, talvez com a cara no pó, e gritando, tem misericórdia de mim, ó Deus. Você se lembra do publicano que Jesus menciona, orando no templo? Ele não ousava olhar para o céu, batia no peito e com muita contrição ele gritava dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. É um tipo de clamor. Mas existe também um tipo de oração que é a intercessão. A intercessão ela é muito específica, porque ela é uma oração que se dirige a Deus, não em benefício próprio, não para buscar a solução de uma demanda pessoal. A intercessão é aquele tipo de oração que nós dirigimos a Deus em favor de outras pessoas. E aí eu chamo a sua atenção para o que diz na nossa revista. Se você está com uma revista de aluno, você não vai localizar, porque é um conteúdo que só vem na revista do professor. Se você tem a revista do professor, na página 70, tem aí um quadro intitulado Interagindo com o Professor. E eu achei fantástico o que esse quadro diz para nós acerca da intercessão. E eu gostaria de chamar sua atenção. Eu vou ler aqui algo que está dito no meio do texto. Diz assim, a oração intercessória está baseada no amor. Grave bem esta palavra, nós iremos repeti-la algumas vezes essa noite. A oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, ou seja, quando temos amor pelo outro, a tristeza do irmão nos toca. As dificuldades deles, dos nossos irmãos, tomam o nosso coração. Isso se chama empatia, né? Empatia é quando nós sofremos o sofrimento do outro, é quando nós sentimos a dor do outro, é quando nós nos colocamos no lugar do outro e nos movemos para amenizar, para mitigar-lhe o sofrimento. Assim, nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas, as causas dos nossos irmãos. Aquele, com A maiúsculo e a crase, porque se refere a Deus, para aquele que tudo pode. Então, a oração intercessória é a oração que é feita em favor de outra pessoa, mas movida pelo amor e pelo sentimento de empatia. Quando nós não amamos, somos egoístas, nós só nos preocupamos com os nossos problemas, com nossas crises, com nossas dívidas, nossas dores, nossos sofrimentos. Tudo que nós pedimos é só para nós mesmos. Nunca fazemos uma oração em benefício de outras pessoas. Nunca fazemos um jejum. Nunca fazemos uma consagração em favor do nosso próximo, do nosso semelhante, porque muitas vezes nós estamos naquele quadro que Tiago reprovou na sua carta, quando ele disse, vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, para gastar em vossos próprios prazeres e deleites. A oração egoísta, ela não é ouvida por Deus. A oração que só tensiona nossas demandas pessoais em detrimento do nosso próximo, que ignora a realidade do nosso próximo, a oração onde não há empatia, onde não há amor, onde não há generosidade, onde não há condescendência com o nosso próximo, é uma oração repugnante para Deus. Aliás, meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe dar aqui um conselho, uma dica muito boa, que tem me ajudado na minha vida. Tenho desfrutado frutos
dessa postura diante de Deus, e eu recomendo que você adote ela também, se é que você já não faz. Você precisa de uma porta de emprego, está desempregado? Já orou muito para uma porta se abrir e ainda não se abriu? Deixa eu lhe dar uma dica boa, tome nota dela esta noite. Traga à sua memória nome de pessoas, irmãos ou irmãs, próximos ou distantes a você, e você não vai ter dificuldade disso, neste país com mais de 14 milhões de desempregados. Comece a fazer, a assumir diante de Deus o propósito de orar para que Deus abra a porta de emprego para esses seus irmãos, para esses seus amigos, porque nessa cultura que a gente vive de competição, gente puxando o tapete do outro, gente querendo sair na frente, sempre querendo lucrar, ganhar em cima da desgraça alheia, o Senhor está nos chamando a exercer o amor, a empatia e a intercessão. Olha, Senhor, eu estou precisando, mas o meu irmão aqui também está precisando. Abre uma porta de emprego para ele. Olha, Jesus, tua filha, Senhor, está divulgando até aqui na internet o currículo dela. Ô, Jesus, compadece da tua serva. Abre uma porta para ela. Você está com um problema no casamento? Sim, Deus vai resolver os teus problemas. Como dizia o cantor Eliezer Rosa, Deus resolve os teus problemas. Deus resolve os teus problemas. Deus resolve. Agora começa a orar pedindo a Deus para abençoar outro casal que está, como você, passando por crise, passando por dificuldade. Adote um casal nas suas orações. Você está com um problema na sua família? Adote outra família em oração. Você vai ver que na medida que você intercede por outros, Deus estenderá a mão da graça e da misericórdia sobre você também. Irmão Tiago, você tem respaldo na Bíblia para dizer isso? Tenho. Jó. Você se lembra de Jó? A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de doença, de morte, de dificuldades diversas. Você conhece, você sabe a crise terrível que Jó passou. A Bíblia diz no capítulo 42 que Deus mudou, virou, transformou o cativeiro de Jó. Quando? Quando ele se pôs a clamar a Deus, ô Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Foi, meu Jó? Porque tem crente hoje que é só assim, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Não, Jó não recebeu vitória cantando restitui, eu quero de volta o que é meu. Jó viu seu cativeiro mudar, a Bíblia diz, quando ele orava pelos seus amigos. E aliás, que amigos eram aqueles de Jó, né? Como a gente diz hoje, amigos da onça. Pois bem, então meu irmão, minha irmã, adote isso. Adote, seja tocado, eu quero que você seja tocado. Nós não estamos aqui apenas para expor, sobejar conhecimento, informação, não. Nós estamos aqui para ensinar, para transformar a vida, para mudar hábitos. Em nome de Cristo, adote essa postura diante de Deus, a postura de um intercessor. Ore em favor da sua igreja, critique menos. Critique menos. Tem gente que tem uma língua ácida para criticar pastor, criticar igreja, criticar denominação, criticar política, criticar governo, critica tanto. Você tem orado? Você tem intercedido? Se os crentes orassem a Deus na mesma medida que murmuram, pelo menos na mesma medida que murmuram, eu acho que já seria um avanço muito grande. Mas, infelizmente, nós estamos, como diz o hino 302 da harpa cristã, tu vives, irmão, murmurando, tal como o escravo do mal. Deus nos livre e nos guarde. Primeiro tópico da nossa lição: corroborados com o poder do Espírito. Essa expressão corroborados quer dizer fortalecidos ou auxiliados, porque corroborar é favorecer, é auxiliar alguém. Então, corroborados com o poder do Espírito, diz respeito a o Espírito nos empoderando, o Espírito nos fortalecendo, o Espírito nos capacitando para triunfarmos na jornada da vida. E aí nós temos o primeiro ponto, que diz, as riquezas da sua glória. Eu disse no início que nós estamos fazendo um estudo expositivo da carta aos Efésios. Chamo sua atenção para Efésios capítulo 3, e o versículo 16, onde Paulo diz assim, ele já havia dito, né, no versículo 14, deixa eu pegar a partir do 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E aí vem o 16. Para que, ou seja, qual é o objetivo com que Paulo está orando? Para que, segundo as riquezas da sua glória, ou seja, segundo as riquezas da glória de Deus, vos conceda
Aí Paulo então faz 4 pedidos a Deus. Quais são os 4 pedidos que Paulo faz a Deus em oração em favor dos crentes de Éfeso? Primeiro, versículo 16, Paulo diz: que sejais corroborados, auxiliados, fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior, né? Porque a nossa força hoje não é como a de Sansão, que foi uma força no homem exterior. É muito inusitado, aliás, isso, né? Porque Sansão, ele recebeu do Espírito Santo poder exterior, força física, mas não se permitiu receber do Espírito Santo força interior, no homem interior, né? Por isso Sansão estava sempre vacilando, o coração sempre se inclinando para mulheres com as quais ele não devia se envolver. As paixões carnais afloraram. Olha que coisa terrível, apesar de ser um homem tão forte, fisicamente falando, Sansão foi um homem fraco, espiritualmente falando. Lá no final da vida, por misericórdia, demonstrou grande fé, Deus respondeu sua oração e o salvou finalmente. Mas não é um exemplo de vida. Ele pode ser um exemplo de fé no final de sua vida, mas não é exemplo de conduta de vida a ser seguido, a ser imitado, infelizmente. Mas Paulo está dizendo: eu oro para que vocês sejam auxiliados, fortalecidos interiormente. Ele havia dito em outro texto, né, que o nosso homem exterior, o nosso corpo, ele vai se corrompendo, se degradando, envelhecendo. E aí vem bico de papagaio, osteoporose, reumatismo, aí vem miopia, catarata, e esse monte de doença terrível. Né? Porque esse homem exterior, dia a dia ele vai mesmo, esse tabernáculo ele vai se degenerando, se encaminhando para a morte. É o ciclo da vida. Mas o homem interior, diz Paulo, dia a dia, ele vai sendo fortalecido. E eu quero que vocês, meus irmãos de Éfeso, é isso que Paulo está dizendo, eu quero, e por esta causa eu tenho orado a Deus, para que vocês sejam interiormente cheios de força, cheios de poder, cheios de vigor. É tão bonito, não é, meus irmãos? É tão bonito ver um homem com seus 60, com seus 70, com seus 80 anos, uma mulher de idade, cabelos brancos, mas cheio de vigor, cheia de vigor. É tão bonito, né? É tão lindo. Eu confesso que eu fico emocionado quando eu vejo um homem de Deus, cabelos brancos, na terceira idade, né? Às vezes carequinha, barrigudinho, mas ali cheio de vida, na igreja, ativo na obra de Deus, orando, sem ter medo de sair às ruas para evangelizar. Não, agora que a gente está em isolamento, mas quando possível saindo aos hospitais, aos presídios, declarando Cristo Salvador com ousadia, com coragem. E se depara com o endemoniado, ele não corre no arré do pé, pelo contrário, ele é que bota o demônio para correr e coloca aquela vida em liberdade em nome de Cristo. Isso é maravilhoso, isso é tão bonito. A Bíblia diz que até os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe o que é isso? É o homem interior fortalecido por Deus. Você tem alguém assim na sua casa? Você tem alguém assim na sua família? Aliás, você é este alguém? Porque há muitos jovens por aí, 15, 17, 20, 25 anos, tudo, como a gente diz no popular, tudo amurrinhado, tudo fraco, não sei se vou, não sei se fico, e não sei se saio, não sei se permaneço, ou tristeza, ou fraqueza, é tudo morrendo dentro de casa, um em cima do outro, com tristeza, com ansiedade, com depressão, sofrendo de paixonite aguda, né? Tão jovem, mas já tão desesperado, sofrendo por amor. Sabe o que é isso? Falta força no homem interior, falta ânimo no homem interior, falta graça de Deus no homem interior. Mas Paulo está dizendo: eu oro para que o homem interior de vocês seja fortalecido, para que todo desânimo seja mandado embora, para que toda tristeza seja superada, para que todo sentimento mau seja pisado, esmagado, esmiuçado, e que a alegria, a força, o prazer de viver com Cristo domine as suas entranhas, permeie sua alma e seu espírito, e reflita, como dizia Salomão no livro dos Provérbios, em um rosto alegre, porque o coração alegre aformoseia o rosto. Aliás, nós precisamos orar mais com esse propósito. Senhor, me fortalece interiormente, porque é tanto desânimo hoje em dia, né, pastor? Ainda mais nesse tempo de crise, é tanto crente desanimado, tanto crente capenga, é tanto crente, sabe, borocochô. Irmão, em nome de Jesus Cristo, não seja borocochô não, irmão, seja avivado,
Seja alegre, seja animado. Se você está aí triste, desesperado, ansioso, inquieto, preocupado, sem saber o que vai ser do dia de amanhã, eu quero dizer que eu faço par com você, que eu também não sei o que vai ser do dia de amanhã não. Mas de uma coisa eu sei, meu Senhor já está lá, e Ele já está cuidando de tudo, Ele já está provendo tudo. Não faço ideia do que vai ser o dia de amanhã, mas uma coisa eu sei, será infinitamente mais do que eu peço ou imagino, porque o Deus de todo poder e de toda graça, Ele é meu Pai, Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, e Ele é meu amigo certo para as horas incertas. O segundo pedido que Paulo faz em favor dos Efésios é para que aquela igreja, aquela comunidade seja habitada por Cristo, que inclusive é o terceiro ponto desse primeiro tópico, que eu já aproveito para também discorrer sobre ele. Eu discorri agora há pouco sobre o fortalecidos com poder, que é o segundo ponto, e o terceiro ponto é habitados por Cristo. Olha o que é que Paulo diz no versículo 17. Para que, ou seja, também com o objetivo de que Cristo habite pela fé no vosso coração. Mas aí eu faço uma pergunta para você, caro internauta. Por que Paulo precisa pedir ao Pai para que Cristo habite no coração dos crentes, se já é verdade que Cristo habita no coração dos crentes desde o momento da conversão? É que a palavra habitar aqui no texto grego não dá a ideia de vir morar, mas dá a ideia de apropriar-se da morada, de tomar totalmente o controle desta casa, deste lar, e sentir-se bem, sentir-se à vontade. A ideia de Paulo aqui não é tanto eu estou orando para que Cristo venha morar em vocês, porque seria contradizente isso com a verdade de que Cristo já mora nos crentes. O próprio Cristo disse, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e eu e o Pai viremos para ele e faremos dele morada. Então, o propósito da oração de Paulo nesse sentido aqui é muito mais de, eu estou orando para que Cristo domine vocês por completo, para que Cristo habite em cada espaço, em cada cômodo, já que nós somos casa, e essa é a figura que Paulo usa aqui, então que Cristo se aconchegue de cada um desses cômodos. Você sabe que, especialmente naquelas casas grandes, com muitos cômodos, existem cômodos que a gente não costuma frequentar muito. É o pai que não frequenta muito o quarto do filho. É a filha que não se sente muito à vontade para estar dentro do quarto da mãe, né? Porque ali é um espaço de intimidade do casal. De repente é a varanda da casa que está lá, bonita, flores, etc., mas pouco se frequenta. O quintal, então, nem se fala. Antigamente, as casas de crente tinham um espaçozinho que era o recinto da oração, né? O lugarzinho onde as servas e os servos de Deus dizem, esse aqui é o meu espaçozinho, onde todo dia eu vou falar com Deus. Muitos também não estão visitando esse espaço na sua casa, de encontro a sós com Deus. Mas Paulo aqui vem e diz, não, eu estou orando para que Cristo se sinta à vontade na sala, no quarto, na cozinha, nos banheiros, na varanda, no quintal, no jardim, que todo ser de vocês seja impregnado pela presença de Jesus Cristo. Isso parece uma oração assim, sem sentido, mas se você parar para refletir bem comigo esta noite, você vai ver que faz todo sentido essa oração de Paulo. Porque existem espaços em nós que nós resistimos a entregar a Jesus Cristo. Existem escaninhos da nossa vida, espaços, lugares da nossa existência que nós temos dificuldade. Olha, Senhor, sabe Pedro, quando Jesus foi preso, Mateus diz assim, e Pedro o seguia de longe. Tem muito crente que está desse jeito, seguindo Jesus, mas de longe. Olha, Jesus, é o seguinte, eu sou teu servo, eu creio que o Senhor morreu para me salvar, mas é o seguinte, olha, tá aqui minha cervejazinha, o Senhor sabe que eu não sou de encher a cara, eu tomo socialmente, se o Senhor puder não fazer questão da cervejinha, olha, Senhor, a gente, pastor, parece mentira isso, mas eu estava fazendo uma live essa semana e uma irmã comentou que ainda tinha o vício de fumar cigarro.
E ela já tinha tentado muitas vezes se libertar e não tinha conseguido. Tem muito crente nessa situação na igreja, né? Olha, Senhor, eu vou te servir, mas assim, tem a minha piolinha aqui, meu cigarrozinho, meu charutozinho. Se o Senhor puder não fazer questão, né? Olha, Senhor, eu vou te seguir, eu vou até dar o dízimo na igreja. E na verdade eu não vou dar o dízimo, eu vou dar o trízimo na igreja. Mas vamos combinar aqui, o Senhor não fale aqui dessa mulher que não é minha esposa, que eu tenho tido um contato indecente com ela aqui, esses sites de namoro que eu ando aqui entrando nas costas da minha esposa ou do meu marido. Paulo diz, não, que Cristo tome vocês por inteiro, que a vida financeira de vocês, Cristo seja o Senhor sobre elas. Que a vida social de vocês, Cristo seja o Senhor sobre ela. Que a vida romântica, amorosa de vocês, Cristo seja o Senhor sobre ela. Que até o lazer de vocês, porque tem gente, pastor, que pensa que no lazer, crente está liberado para pecar, para se divertir, fazer o que bem quiser. Aí está como a geração de Noé, casando-se, dando em casamento, deitando, folgando, divertindo, rolando, fazendo o que bem. Não, porque é meu lazer, e Jesus não está aqui agora nesse lazer. Mas, meu irmão, até o lazer do crente tem que ser um lazer consagrado a Deus. E é óbvio que eu não estou aqui dizendo que você tem que ir para uma piscina ou uma praia de terno e gravata, mas mesmo lá, você tem que se portar como um homem de Deus, como mulher de Deus, como moço crente, como uma moça crente, no churrasco, no quintal da casa com os amigos. Não é porque você está num churrasco que Jesus não está, não. Aliás, pense no homem que gostava de festa, era Jesus. O primeiro milagre numa festa de casamento, quando ele vai se despedir de Pedro, ele chama Pedro para comer peixe assado na beira da praia. Meu irmão, se você pensa que Jesus não está presente no seu churrasco, você está enganado, porque nesta hora da refeição, Jesus também está lá. Portanto, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Que Cristo habite, que Cristo domine, que não exista nada de vocês, que não haja nenhum palmo de sua existência sob o qual Cristo não possa dizer, me pertence, é meu, sou o Senhor. Cristo, minhas finanças eu te consagro. Cristo, meu casamento eu te consagro. Cristo, minha mente, meu intelecto eu te consagro. Cristo, minhas emoções eu te consagro. Cristo, minha saúde eu te consagro. Cristo, dons e talentos que tu me deste, eu os devolvo em consagração a ti. Como dizia Davi, também digo esta noite, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Faça um exame de consciência essa noite, meu irmão, e se pergunte, para nós irmos então ao segundo tópico da nossa lição. Se pergunte, o que está faltando você entregar a Jesus? O que está faltando você sacrificar como um sacrifício vivo, não como um sacrifício morto, ao Senhor? Pense. Você tem problema com dinheiro? Você tem problema na área da sexualidade? Você tem problema afetivo? Você é uma pessoa irascível, que se ira muito fácil, pavio com eu explodo mesmo, comigo é assim, eu não levo desaforo para casa não, bateu, levou. Eita, esse coração aí está precisando de Jesus. Jesus, vem aqui, Jesus, incumprida meu pavio que está curto, Jesus. Me faz manso como o Senhor foi manso, humilde como o Senhor foi humilde, amável como o Senhor foi amável, tratável como o Senhor foi tratável. E Ele vai, como o Senhor da casa, limpar toda ela, remover a sujeira, a poeira, sabe? As lagartixas, as aranhas. Tem alguma aranha aí na sua vida, meu irmão? Alguma lagartixa nas paredes da sua casa? Mosquitos, insetos? Deixa Jesus Cristo com o sangue dele e com a palavra limpar, purificar e fazer você mais alvo que a neve, em nome de Jesus. Estes, então, foram os dois primeiros pedidos do apóstolo Paulo. Aí nós chegamos no segundo tópico da nossa lição, que tem o título Arraigados e fundados em amor. Isso já tem a ver com o terceiro pedido de Paulo em sua intercessão em favor dos Efésios. Leia comigo, por favor, mantenha sempre Efésios 3. Estamos fazendo estudo expositivo, Efésios 3. Vamos ler, repetir o versículo 17, 18 e 19. Paulo diz assim,
para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando, daí vem o título desse segundo tópico, arraigados. Paulo aqui está evocando a figura, ou a metáfora botânica. Arraigados fala de uma planta com raízes profundas em um terreno. Paulo, então, ele está pensando aqui no amor como sendo esse terreno, e nós criando e ampliando nossas raízes, aprofundando nossas raízes neste terreno, que é o amor, terreno fértil, terreno bom, não é terra seca, não é terra árida. Não é? Paulo diz, arraigados e fundados. Se a primeira metáfora, Paulo invoca a botânica, na segunda metáfora, quando ele diz fundados, aí ele está invocando agora uma metáfora arquitetônica, uma metáfora relacionada à construção civil, porque ele agora pensa no amor como uma rocha, onde o construtor lança as bases da sua edificação, da sua casa, do seu prédio. Então, ao mesmo tempo, o amor é um terreno fértil para nós lançarmos raízes nele, como o amor é também uma rocha segura, sob a qual construir a nossa vida com Deus e com o nosso próximo. Aí Paulo diz, poderdes perfeitamente, ou seja, com maturidade, com desenvoltura, não é parcialmente, não é apenas superficialmente, mas poderdes perfeitamente ou plenamente, que também seria uma outra tradução possível, compreender. Deus deseja que nós compreendamos, não é? Crer também é pensar, como dizia o teólogo John Stott. Deus, ele deseja atuar na nossa mente, no nosso entendimento, gerando reflexão, conhecimento, luz, inteligência, sabedoria. Para que eu estou orando, disse Paulo, eu estou orando para que vocês possam compreender. Aí eu gosto demais dessa expressão que Paulo usa em seguida. Com todos os santos. Glória a Deus. Com todos os santos. Paulo, ele deseja que a igreja de Éfeso compreenda algo, mas que ela compreenda na vida comunitária, que ela compreenda coletivamente. Tem muito crente, pastor Daniel Carlos, fazendo carreira solo na vida espiritual. Não acha que não precisa de escola dominical? Eu não tenho competência para me ensinar. Vou lá para fazer o quê? Eu já sei tudo. Eu já fiz esse seminário, já fiz essa faculdade, já estudei isso. Aí acha que não precisa de ninguém. Culto de doutrina também não pisa o pé. Um evento voltado para a educação, também não. Um livro, eu vou ler livro. Livro para quê, rapaz? É carreira solo. No mundo aí fora dizem que é o lobo solitário. E tem muito crente que realmente está parecendo lobo solitário, nos dois sentidos, de ser lobo e solitário. Mas na igreja não pode existir lobo solitário. Jesus não morreu para nos constituir lobos ainda mais solitários. Jesus Cristo morreu para nos constituir ovelhas do seu redil. E ovelha não anda só. Ovelha, ela sempre anda com as outras ovelhinhas, em grupo. A glória a Deus. No dia que uma se desgarrou, Jesus disse, o pastor procurou ela, para trazê-la de volta para o rebanho, para junto das demais, porque Deus não nos fez para vivermos isoladamente. Estamos, por força das circunstâncias, sob isolamento social, mas não é nosso prazer. É, pastor, nosso prazer? Não é nosso prazer. Nosso prazer não é estarmos fazendo cultos online ao invés de cultos presenciais. Nosso prazer é fazer culto presencial com transmissão online para alcançar mais gente. Mas nosso prazer é estar junto do povo, é apertar a mão dos irmãos, é abraçar, é sorrir, é trocar ideias, é construirmos o conhecimento juntos. Já dizia Salomão no livro de Provérbios, que quem se isola por deliberada vontade, comete insensatez, é tolo, é louco. Aliás, quem vive isolado está mais suscetível a doenças da mente, crise de ansiedade, depressão, suicídio. Salomão também dizia no livro de Eclesiastes que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, não tem quem levante. Mas se forem dois, um cai e o outro levanta. Na cama, um aquenta o outro, glória a Deus. O próprio Deus lá no Éden já percebeu, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem disse. Quem é o homem para dizer que é bom que o homem esteja só, se Deus já disse que não é bom que o homem esteja só? Deus nos fez para viver em comunidade. Deus nos fez para viver em família.
Paulo está dizendo, eu quero que vocês compreendam, mas compreendam conjuntamente, compreendam em parceria, compreendam com todos os santos. Há muita coisa que nós podemos aprender sozinhos e aprenderemos sozinhos, porque há desertos e vales que Deus nos guiará, como Jacó, quando foi atravessar o val de Jaboque. Ele deixou a esposa, os filhos, parentes, servos e animais. Só fica todo mundo aqui. Porque agora tem um compromisso aqui entre eu e Deus. Há uma obra aqui que é Deus e eu, e mais ninguém. Há esses momentos na vida que nós precisamos. Até Jesus desejou em alguns momentos ficar sozinho para buscar ao Pai, mas não para rejeitar a vida em comunidade. Não porque ele não gostasse das pessoas, porque ele fosse um sujeito antissocial. Pelo muito contrário. Jesus, quando começou o seu ministério público, cuidou logo de escolher 12 homens para estar com ele. Depois, vendo que era poucos, ele escolheu mais 70. E agora somos essa multidão inumerável em todo mundo, glórias a Deus, aleluia. Tantos como areia da praia, né? Deus, ele nos chama para viver em comunidade. Há coisas que nós vamos aprender sozinhos, mas também há coisas que nós não conseguiremos aprender sozinhos. E a vontade de Deus é que nós nos exercitemos conjuntamente para aprender lições que Deus só vai ensinar na vida comunitária, na igreja, na eclésia, porque a igreja não é eclésia, e eclésia no grego não quer dizer assembleia, congregação, ajuntamento. Aliás, deixe-me aproveitar aqui para corrigir um equívoco que é muito recorrente na linguagem evangeliquez, né? No evangeliquez, na linguagem dos evangelhos. Nosso pastor presidente da nossa igreja, aqui em Campina Grande, pastor Daniel Nunes, escreveu um livreto intitulado Você Falou o Que Mesmo? Eu tive a grata satisfação de ler o manuscrito desse livro e também de dar alguma contribuição para o texto. E a proposta do nosso pastor presidente desse livro é discorrer sobre alguns vícios de linguagem do nosso evangeliquez. Expressões inadequadas que nós utilizamos. E o pastor ele apresenta essas expressões, explica por que elas são incorretas e apresenta a forma certa de dizer. Eu aqui vou dizer uma expressão equivocada que nós costumamos dizer. É a seguinte: a igreja sou eu. Você certamente já ouviu algum irmão ou irmã, talvez até mesmo você já tenha dito isso. A igreja sou eu. Essa expressão está errada. Está, irmão Tiago? Está. E eu lhe digo por quê. Igreja não é termo que se aplica à individualidade. Igreja é um termo coletivo. No grego, eclésia, que quer dizer assembleia, congregação. Observe Jesus. O que foi que Jesus disse? Onde estiverem... Eu até já vi gente dizer assim, onde estiverem 1 ou 2 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Não, Jesus não disse isso. Onde foi que Jesus disse onde estiver 1 ou 2 reunidos em meu nome? Primeiro que Jesus não poderia dizer isso, porque seria um contrassenso. Um não faz reunião. Como é que um está reunido? Se vier só uma pessoa, não tem reunião. Com 2, pelo menos, aí já faz reuniões. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3. Jesus não disse onde estiver 1, onde estiverem 2 ou 3. Porque a igreja não é individualidade, igreja é coletividade, é assembleia, é congregação. A igreja não é eu ou não sou eu, a igreja somos nós. Porque a igreja é o corpo místico, o corpo espiritual de Cristo. Irmão Tiago, e eu sou o quê? Você é membro da igreja. Porque a igreja não é corpo? Se por uma eventualidade, livre-me Deus, se por uma eventualidade a minha mão esquerda for decepada do braço, ninguém ousará dizer que o meu corpo inteiro foi decepado. A mão foi decepada do corpo, mas o corpo permanece aqui, olha. Né? Tronco e membros, não é isso? Se o dedo for decepado da mão direita, foi o dedo, o membro. Tanto é que, né, na linguagem, tanto o jornalista, se vai fazer a sua redação do seu jornal, quanto o médico que vai informar o boletim, ele não vai dizer o corpo foi decepado. Não, foi decepado um membro do corpo. Então, nós somos membros da igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso que o teólogo Jacó Armínio, lá no século XVI, final do século XVI, início do século XVII, ele dizia, ainda que um membro da igreja caia e se perca finalmente, a igreja continuará de pé e alcançará o propósito final que Cristo estabeleceu para ela. O membro pode até se perder,
O dedo pode até ser amputado, mas o corpo será preservado, porque Cristo pôs o seu selo e disse: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Então, o desejo de Paulo é que todos nós, juntamente, nos congregando, aliás, pastor, eu acho que esse é um bom tema, um bom lema para a escola dominical: compreender com todos os santos. É um propósito da escola dominical. Para que a escola dominical existe? Para produzir compreensão conjuntamente, compreensão coletiva, compreensão na congregação. É por isso que Moisés dizia lá no Pentateuco, no livro de Deuteronômios: junta o povo, mulher, menino, homens, estrangeiro, junta todo mundo, para que possam aprender a lei do Senhor e saber qual é a sua vontade. E Paulo diz, versículo 18: poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Aí ele diz: qual seja a largura, o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Aí vem o segundo tópico, que é arraigados e fundados em amor. E o primeiro ponto desse tópico é amor à virtude cristã. É interessante porque nesse versículo, Paulo ele menciona as 4 dimensões do amor. Não é por acaso. Ele diz largura, comprimento ou extensão, altura e profundidade. O amor de Deus é como um cubo, né? Com 4 dimensões iguais. Eu gosto do que escreveu o teólogo William MacDonald acerca dessas dimensões do amor divino. Ele vai dizer que a largura do amor de Deus, sabe qual é a largura do amor de Deus? O mundo inteiro. João 3,16, o que foi que o próprio Cristo disse a Nicodemos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é tão largo, mas tão largo como braços que se abrem, que ele é capaz de abraçar o mundo inteiro. 8 bilhões de pessoas habitam no planeta Terra hoje. Se esses 8 bilhões de pessoas hoje crescem em Cristo, haveria espaço suficiente para todos eles com sobra na casa do Pai. Não há um só, escute-me bem, eu digo isso com toda a convicção na palavra de Deus. Não há um só habitante nesse planeta Terra que não tenha sido alvo do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Ninguém nasceu predestinado ao inferno. Desculpe-me os meus irmãos calvinistas. Eu os amo, mas discordo peremptoriamente desta doutrina da eleição incondicional, da graça irresistível e da predestinação incondicional para o céu ou para o inferno. Não há um só homem a quem Deus tenha criado, tensionando, planejando fazê-lo sofrer e amargar eternamente as labaredas do inferno, sem dar a ele qualquer facho de luz, qualquer chama de amor, qualquer oportunidade de arrependimento e salvação. Não há. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz que, vindo ao mundo, alumia todo homem. Em Tito 2,11, Paulo diz que a graça se há manifestado salvadora a todos os homens. Em 1 Timóteo 2,4, Paulo diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Pedro disse que Cristo não voltou ainda. A sua promessa parece tardia para muitos, mas não é que Deus esteja tardando, nem que o seu relógio tenha atrasado. É porque Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de nós se perca. Não há um só homem, seja branco, negro, pardo, indígena. Não há um só homem brasileiro, alemão, espanhol, porto-riquenho, cubano. Não há um só homem ou mulher, seja judeu ou gentil, que não tenha sido alvo do amor salvador de nosso Senhor. Os que se perdem não por falta de amor divino, mas por falta de decisão pessoal, por este amor que Deus lhes manifestou na cruz do Calvário em Cristo Jesus o Senhor. O amor de Deus é largo. A sua extensão varre toda a terra e não deixa nada de fora.
Diz o salmista no Salmo de número 145, que o amor de Deus está sobre todas as suas criaturas. Paulo diz, para que vocês possam entender o cumprimento deste amor. Qual é o cumprimento? Qual é a extensão? Imagina agora como uma estrada. Até onde vai dar essa estrada do amor de Deus? Qual é o comprimento? Qual é a extensão? Quantos quilômetros tem o amor de Deus? William MacDonald diz, para todo sempre. Glória a Deus. A glória a Deus, o cumprimento do amor de Deus é infinito, não tem fim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Paulo diz, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a espada, nem a fome, nada poderá me separar do amor de Deus. Se o amor de Deus fosse finito, se o amor de Deus tivesse um limite, se o amor de Deus tivesse um ponto em que ele esgotasse, então nós estaríamos caminhando às cegas, nós estaríamos caminhando na escuridão. Já imaginou se Deus amanhecesse hoje? É uma força de expressão, você entende? Deus não amanhece, o céu não tem essa viração de dia. Uma força de linguagem. Se Deus amanhecesse hoje de mau humor, hein, pastor Daniel? Pensou se Deus tivesse amanhecido hoje de mau humor? E ele tinha toda a razão. Tinha ou não tinha? Deus tinha toda a razão para hoje amanhecer com a barriguinha virada para as costas, não tinha? Já pensou o que aconteceria com o senhor e comigo? Eu fico pensando, pastor Daniel, eu fico rindo. Tem coisa bíblica que a gente fica rindo, né? Tem coisa que é muito inusitada, muito engraçada. Venhamos e convenhamos. Eu fico pensando naquele povo hebreu no deserto. Você já percebeu, lendo o Pentateuco, que tinha hora que Deus se zangava com o povo? Aí Moisés intervia como mediador da antiga aliança, do antigo pacto. Não, Senhor, não faças isso. O que as nações estrangeiras vão dizer? Tiraste este povo para dizimá-lo no deserto? Aí Moisés, mediando, aplacava a ira de Deus. Tinha hora que era o contrário. Tinha hora que era Moisés que se zangava. Quebrou as tábuas dos mandamentos, bateu na rocha. Aí Deus é que intervia para amansar o Moisés. Moisés, calma. Não é bem assim, você é liderança, tem que ser o exemplo. Muita calma nessa hora. Já percebeu? Agora tinha hora, pastor, que parece que Moisés e Deus davam as mãos na ira. Se zangavam os dois juntos. E aí, meu amigo, quando se zangava Moisés e Deus, ninguém podia correr, que não ia dar para ninguém, não. Quando Deus e Moisés se zangavam com o povo, meu amigo, aí era saraivada, era peste, era praga, era serpente no deserto, era a terra se abrindo e comendo gente. Eita, se Deus amanhecesse hoje de mau humor com essa terra velha, hein, irmão? O que é que aconteceria com ela? Isaías disse que as nações da terra não são mais que um pingo de água num balde. Imagina se Deus teria alguma dificuldade para destruir esse planeta. Imagina se Deus teria dificuldade para arrasar 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Nenhuma. Ele não precisaria nem pegar em armas, ele não precisaria nem descer esse torrão velho. Com um sopro que saísse de sua boca, ele não precisaria nem abrir a boca. Com um respirar de suas narinas, ele dizimaria toda a terra e todo o universo. Mas graças a Deus, porque o seu mais destacado atributo na Bíblia Sagrada se chama amor. Não à toa o apóstolo João disse: Deus é amor. E um amor que durará para todos sempre, porque é um poço cujas águas nunca secam, é um tesouro inexaurível, é uma riqueza que se renova a cada dia. Deus não sofre de mau humor, Deus não é bipolar. Aliás, essa história de dizer que Deus no Antigo Testamento é ira, no Novo Testamento é amor, isso é uma interpretação. Deus sempre foi e sempre será amor, e Ele sempre detestará o pecado como detestou desde que Adão pecou contra ele no Éden. Deus não detesta o pecado hoje menos do que detestou nos dias de Moisés. Ele sempre odiará o pecado, porque o pecado é uma ofensa contra o seu caráter, é uma ofensa contra a sua santidade. Mas a despeito de ele odiar o pecado, ele ama a raça humana, e ama tanto que enviou o maior bem que ele tinha. Não foi anjo, arcanjo, querubim, nem serafim. Ele deu o seu próprio filho para resgatar
libertar-nos da perdição eterna, reconciliar-nos com o céu, e muito mais do que isso, levar-nos para a sua casa para morarmos com Ele eternamente. Você pode dormir tranquilo hoje, que amanhã Deus não vai acordar irritado com você. A não ser que você esteja em pecado. Ele está irritado com você agora. Aí você confessa, você se arrepende. Filhinhos, não pequeis, disse João. Mas se pecardes, vocês têm um advogado, um mediador, que não é mais Moisés, é Jesus Cristo. Ele é justo e fiel para perdoar os vossos pecados. Louvado seja Deus. Para que vocês conheçam a profundidade do amor de Deus. Isso tem a ver já com o terceiro ponto da nossa lição, que é a intensidade do amor de Cristo. Terceiro ponto do segundo tópico. Eu já expliquei o segundo ponto, a questão do arraigados e fundados, a figura da botânica, raízes da planta, a figura da arquitetura, fundados, o fundamento na rocha. O amor é a base, o amor é o fundamento, o amor é o terreno fértil. Se o cristianismo não estiver plantado no amor, é um cristianismo árido, seco e infrutífero. Aliás, permita-me abrir um parênteses rápido aqui para dizer que tem muita gente vivendo o cristianismo árido, seco, muita apologética e pouco amor, muita crítica e pouco afeto, muita contenda, muita disputa teológica e pouca sensibilidade, como dizia Paulo na carta que se escreveu aos Filipenses, capítulo 3, falta entranháveis, aliás, capítulo 3 não, capítulo 2, falta entranháveis afetos de misericórdia para muitos cristãos. Crentes azedos, crentes amargos, crentes que nunca sabem dizer amém para nada. Já percebeu, pastor Daniel? Tem crente que não sabe dizer amém para nada. Para tudo ele tem que ter um mais, um porém. Nunca ele... Os pastores foram orar para o Bolsonaro. Mas, quais são as intenções deles? Ele nunca diz amém. Estão orando. Ou certo ou errado, estão orando pelo presidente. E eu acho que a oração nunca é ruim. Mas sempre tem que ter um mais. Irmão, contribua na sua igreja. Ah, mas o que os pastores estão fazendo com os dízimos? Ele nunca diz amém. Nunca concorda com nada. Alma azeda, terreno árido, terra seca. Tem muito crente que é terra seca, improdutiva. Sabe o que é isso? Não está nem arraigado, nem fundado no amor. Aí sobra crítica, sobra murmuração, sobra queixa, o louvor nunca está bom, a pregação nunca está boa, a aula da EBD nunca é boa, não tem pastor que esteja à altura dele. Eu não vou para aquela escola dominical, porque aquele professor não tem capacidade de me ensinar. Quando eu ouço um negócio desse, pastor Daniel, desculpe os irmãos que nos acompanham aí, os nossos internautas, mas quando eu ouço um negócio desse, me dá uma vontade tão grande, a língua coça, para dizer realmente, o professor não tem capacidade não, porque o professor não foi treinado para adestrar cavalo. Dá vontade de dizer, sabe, vem na língua ainda, não, realmente, não vá não, que o seu professor ele não foi treinado para adestrar cavalo, não vá não. Eita, é o cavalo do faraó, um cabra desse. Professor de escola dominical e pastor foi treinado para cuidar de ovelha. Se você é ovelha, venha. Se você é ovelha de Jesus Cristo, aqui tem espaço para você cantar, orar, pregar, fazer a obra de Deus. Mas se for para estar relinchando e dando coice, realmente ninguém aqui foi treinado para isso não. Que Deus tenha misericórdia da sua alma e cuide de você. Ele é o grande Noé, que sabe lidar com todo animal hoje. Eu não. A profundidade. Sabe qual é a profundidade do amor de Deus? Paulo diz em Filipenses 2,8. Morte e morte de cruz. O amor de Deus é tão fundo e tão profundo que Cristo não fez questão de enfrentar a pior das execuções praticadas em sua época. A morte de cruz era a morte mais vexatória, mais vergonhosa, mais intimidatória, mais cruenta. Aliás, essa palavra cruenta deriva de cruz mesmo. Porque o sofrimento era horripilante, o corpo do sentenciado à morte era exposto nu. Jesus não morreu pendurado na cruz de terno e gravata, não. O corpo dele estava nu. Imagina o Filho de Deus, homem, nu, na cruz. Seu corpo rasgado, dilacerado pelos açoites romanos, com pontas nos chicotes de couro, pontas que ora eram de chumbo, ora eram de osso de animais.
quando batia na carne humana que o carrasco puxava, não raro, pedaços de carne eram arrancados e as costelas eram expostas dos seus ossos. Quão terrível dor suportou o Filho de Deus. A Bíblia diz, é por isso que Paulo diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. E eu estou de acordo com os intérpretes da Bíblia Sagrada que dizem que as partes mais baixas da terra a que Paulo se refere não é o inferno. As partes mais baixas da terra é uma forma de Paulo dizer que Cristo desceu de sua pungente, de sua majestade e glória celestial e sofreu os maiores horrores que esta terra lhe poderia oferecer. Ele desceu às profundezas do abismo da consciência, da dor e do sofrimento humano. Antes mesmo dos açoites, dos carrascos romanos, no Getsemane, ele já padecia os horrores da cruz. Ser afastado do Pai, ser abandonado momentaneamente do Pai. E mesmo quando ele ora dizendo, Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, Jesus não estava se referindo à cruz, como alguém já disse que ele estava com medo de morrer. Não, aquele que disse aos seus discípulos, não tenha medo de quem mata o corpo e nada mais pode fazer, ele agora não poderia dar mau exemplo e ter medo da morte. Quando Jesus diz, Pai, se possível for, livra-me deste cálice sem que eu beba, não é o cálice da morte, porque como ele disse para Pedro, para isto vim ao mundo, e se eu não morrer, vocês ficarão só, mas se eu morrer, como uma semente, darei muito fruto. O que Jesus temia e o cálice que ele não queria beber, era justamente este momento de solidão na cruz do Calvário, quando o Pai lhe viraria as costas para não contemplar tão terrível sofrimento e a carga de pecados de toda a humanidade que ele carregaria. Por isso o Filho exclamou, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mas mesmo diante da possibilidade real dos açoites, do sofrimento, de levar a carga negativa dos nossos pecados e ainda saber que o Pai lhe viraria o rosto, ele disse, contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Ele foi, ele não arredou o pé, ele não voltou atrás. Ele enfrentou a morte e morte de cruz, porque o amor de Deus é de uma profundidade incalculável, inimaginável, imensurável. Ele disse, ainda que uma mãe desampare o filho que amamentou em seu seio, todavia eu, Senhor, não vos desampararei. Oh, amor grande este do nosso Deus, mesmo que pecamos, mesmo que falhamos, mesmo que erramos, Ele não nos abandona, não nos larga a própria sorte. Ele estende sempre a mão da misericórdia e Ele está sempre disposto a nos perdoar e a reatar conosco a amizade que nós mesmos quebramos. Por Cristo Jesus, Ele tem demonstrado para com a humanidade inteira um amor sem igual, superior ao amor de um pai para com seu filho ou de uma mãe para com a sua filha. Por último, a altura desse amor, para irmos então ao terceiro e último tópico. Qual é a altura do amor? Eu já lhe disse que a largura, o alcance é o mundo inteiro. O comprimento ou a extensão é para todo sempre, infinitamente. A profundidade se manifestou até a morte, morte de cruz. E qual é a altura? Até onde esse amor atinge? Ai, meu amigo, até os céus. Glória a Deus. Não é o amor de um marido que diante do juiz e das testemunhas diz, eu vou te amar, minha querida, até que a morte nos separe. Mentira, quando o dinheiro acabou, acabou também o amor. Quando a mulher começou a ficar mais cheinha, começou a aparecer umas curvinhas aqui e ali, o amor acabou. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus ultrapassa a atmosfera, a estratosfera. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O amor de Deus ultrapassa a morada dos anjos. O amor de Deus está à altura dele mesmo, no alto e sublime trono. Não é um amor de faz de conta, não é um amor de novela. Não é o amor platônico. Não é o amor dos filósofos nem dos poetas. O amor de Deus é um amor de uma medida celestial,
Demos graças a Deus por este amor. E Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês compreendam isso. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que Paulo está escrevendo para crentes que eram estrangeiros, mas agora não são mais, porque agora eles são membros da família de Deus. Mas Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês compreendam essas dimensões do amor de Deus, porque antes vocês eram forasteiros, os gentios, vocês eram estrangeiros, não estavam dentro do pacto de Deus, não estavam dentro do pacto mosaico da lei. Um gentio não podia ser sacerdote, muito menos sumo sacerdote, não podia nem cultuar junto com o judeu no pátio dos judeus, no templo em Jerusalém. Ele tinha um pátiozinho reservado para ele, mais distante, o pátio dos gentios. Mas Paulo diz, olha, o amor de Deus é muito grande para com vocês, porque vocês agora são um só povo com os judeus convertidos. E vocês estão agora debaixo da mesma aliança, das mesmas promessas, das mesmas bênçãos, das mesmas responsabilidades e os mesmos privilégios. No céu não vai ter um céu para judeus e outro céu para gentios. Não vai ter na casa do Pai uma sala para brasileiros e outras para israelenses. Não vai ter o pátio das mulheres de lá e o pátio dos homens de cá. Não, Deus ama vocês tanto, mas ama tanto vocês que fez de vocês um só homem, um só povo, uma nova humanidade, uma só família, sem barreiras sociais, sem segregações raciais. Você vê aí hoje, se discute muito racismo a partir da morte do George Floyd nos Estados Unidos da América. Voltou-se a discutir a questão dos preconceitos raciais. Eu quero lhes dizer, meus irmãos e irmãs, com toda a convicção de minha alma esta noite, não tem lei, não tem mandamento, não tem obrigação neste mundo que corrija no coração dos homens a maldade, os preconceitos e discriminações contra a cor de pele ou classe social. Só tem uma coisa capaz de remover o grude, a sujeira do preconceito no coração do homem, e não é Constituição Federal, não é Código Penal, é o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente Jesus Cristo, lavando o coração do pecador, é que pode remover a ira, o ódio, a raiva, a inveja, a odiosidade, e fazer-nos irmãos, e fazer-nos um único povo e uma única família. Louvado seja Deus. Terceiro e último tópico para terminar, tenho ali pouco mais de 5 minutos. As bênçãos de Deus, que excede, ou a bênção de Deus, que excede o pensamento humano. E aí nós temos o primeiro ponto nesse último tópico, que é a dimensão das bênçãos divinas. E aí eu chamo sua atenção para o que Paulo diz no versículo 20. Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer, preste atenção, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além. É o que a gente na língua portuguesa chama de pleonasmo, é a repetição proposital para dar ênfase. Paulo está sendo aqui, não é um pleonasmo vicioso, não, é o pleonasmo mesmo, legítimo. Ele está repetindo com outros termos para enfatizar que Deus é poderoso para fazer muito, muito, muito e muito. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não é segundo o poder estranho, é segundo o poder que já está operando em nós. O poder de Deus já opera em você. Como dizia Armando Filho lá na década de 90, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. William MacDonald disse, visto que Deus é infinitamente rico em glória, os crentes podem se preparar para um autêntico, eu gostei demais disso aqui, um autêntico dilúvio de bênçãos. Por que pedimos tão pouco a um rei tão grande? Senhor, eu vou te pedir aqui, aí sabe como é que é, né? Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz, se eu também não quiser fazer, para mim tanto faz. Irmão, se for para fazer essa oração, não faça não.
Senhor, Não, irmão, Tiago disse, peça com fé. Porque quem pede sem fé é como as ondas do mar. Não vai ter de Deus nada. Vai, vem, não sai do canto. Não, irmão. Senhor, eu quero. Faça igual aquela mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Eu vou atravessar, vou cruzar a multidão. E nem que eu toque só na pontinha do vestido dele. Mas sei que se eu tocar eu vou ser curada. Quando for pedir a um grande rei, não peça coisa pequena não. Coisa pequena você pede a mim. Coisa miúda você pede ao pastor Daniel. As coisas pequenas você pede para a gente. Se a gente puder, a gente faz. Mas para Deus, leve os grandes problemas, leve as grandes demandas, leve as grandes causas. E não se intimide não, peça mesmo. Agora, preste atenção, que os seus pedidos priorizem o que é realmente prioridade. Porque tem muita gente que está pedindo coisa grande a Deus. Mas na verdade não é coisa grande, é coisa absurda. Cuidado com o que você anda pedindo a Deus. Veja os 4 pedidos de Paulo, todos eles de conotação espiritual. Fortalecimento no poder do Espírito, Cristo habitando nos crentes, compreensão do amor de Deus, plenitude na vida espiritual. Infelizmente, hoje nós estamos pedindo muita coisa material, muitos bens terrenos. Estamos ficando muito ansiosos. Não há nenhum problema pedir o pão de cada dia, Jesus nos ensinou a pedir. Não há nenhum problema pleitearmos na justiça demandas. Jesus até conta uma parábola de uma mulher que batia todo dia na porta de um juiz. Resolve minha causa, resolve minha causa. Entretanto, disse Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Peça a Deus coisas espirituais, bênçãos espirituais. Aliás, já que eu falo aqui, me dirijo aos pentecostais, eu lhes pergunto, qual foi o último dia que você orou pedindo a Deus o batismo no Espírito Santo? Qual foi o último dia que você orou pedindo a Deus dons espirituais? Qual foi o último dia que você orou pedindo a Deus salvação pelos membros da sua família? Qual foi o último dia que você pediu a Deus poder para evangelizar, autoridade para falar de Cristo? Olha, Senhor, eu sou uma pessoa avergonhada, uma pessoa tímida, inibida. Tira de mim essa inibição, tira de mim esse medo, me dê desenvoltura como desses ao pescador Pedro, que ganhou 3.000 almas para ti no dia de Pentecostes. Me dê essa intrepidez, essa coragem para evangelizar, para cantar, para pregar, para liderar, para fazer missões transculturais. Ei, missionário, você que está nos acompanhando aí, você se acovardou, você encostou as suas ferramentas, você teve medo de ameaças e agora está se escondendo como Elias na caverna. Esta noite Deus te diz, saia da caverna, meu amigo. Deus não nos deu espírito de medo e de fraqueza, mas de amor, de ousadia e de moderação. Peça a Deus hoje virtude espiritual. O que é que lhe falta em sua alma, em seu espírito? Peça a Deus sem medo, porque o Evangelho de João capítulo 3 diz que Deus nos dá o seu espírito sem medida. Deus não goteja não. Deus não é um paizinho pobre que a gente pede um pipos e ele nos dá uma pipocazinha de 25 centavos. Deus não é um pobretão não, que a gente pede um picolézinho daquele de qualidade, um que bom, e ele compra um de 25 centavos que encontra na rua porque não tem mais dinheiro para dar. Deus, ele é rico. Deus, ele é grande. Deus, ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Então peça. Segundo ponto e terceiro ponto, convite para adoração e a glória é devida a Deus. É interessante, porque no primeiro versículo Paulo disse, por causa disso me ponho de joelhos. O judeu não orava de joelho, tradicionalmente, ele orava de pé. Os primeiros cristãos também oravam costumeiramente de pé. Quando se orava de joelhos, é porque o negócio estava... orar de joelhos, meu amigo, é porque estava desejoso, necessitado, precisando mesmo. Essa submissão demonstrada no ajoelhar-se diante de Deus, revela ao mesmo tempo uma contrição do espírito e um anseio muito grande para que a bênção pedida seja alcançada. Quando Paulo diz, eu me coloco de joelhos diante do Pai, ele está dizendo ao mesmo tempo que ele reverencia ao Pai, como ele também está dizendo, o que eu vou pedir ao Pai agora por vocês, eu quero muito que aconteça. Então não vou orar nem de pé, eu vou orar de joelhos. Quem ora de joelhos é porque está precisando muito. Aí Paulo nos convida na adoração, no último versículo, quando ele diz, versículo 21, a esse Deus que tudo pode, a esse Deus onipotente, a Ele, glória na igreja. Glória na igreja aqui é tanto a adoração coletiva no culto,
como também a glória que nós atribuímos a Deus pela nossa conduta de vida, enquanto igreja, mesmo que fora do ambiente congregacional. A igreja deve glorificar a Deus, enquanto atua na família e na sociedade, não só no ambiente eclesiástico propriamente. A glória devida a Deus. Paulo diz, a esse seja a glória, por Jesus Cristo, porque nenhuma adoração Deus recebe que não seja por Cristo e através de Cristo. Tem muitos cultos, muitas adorações, muitos adoradores por aí, mas se não for através de Cristo, o Pai não recebe. Em todas as gerações e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Que o estudo dessa lição de hoje provoque em você esse espírito de adorador, como Paulo. Esse espírito de intercessor. Ore por mim. Aliás, pastor Daniel Carlos, se tinha um homem que gostava de pedir oração, era Paulo. O senhor já percebeu isso, né? Na maioria das cartas ele dizia, e orem também por mim. Ele não era o crente 6 horas não, porque tem um crente 6 horas, né, pastor? Vou terminar só com essa. Vou começar só com essa. Tem um crente 6 horas, que é aquele crente que não ora, que não comparece na igreja, culto matutino, consagração, ciclo de oração e nem oração em casa, ele não sabe o que é isso. Mas quando encontra um crente, 6 horas por mim, 6 horas por mim, é o crente 6 horas. Ele vive pedindo oração a um e a outro. Não é o caso de Paulo. Paulo pediu oração, mas ele também orava. Sejamos assim também. Deus abençoe você, em nome de Jesus.